Então vamos lá, né? Hoje, conforme a gente tinha combinado, a ideia é a gente falar um pouquinho de documentações e protótipos, principalmente porque, né, o que a gente combinou, né, dessa semana que passou foi focar em cima do diagrama de casos de uso e fazer a votação, né, do template. Diga-se de passagem, eu ainda não tenho o resultado da votação, porque eu mandei mensagem para a Stephanie e ela não viu, eu não sei se ela está sem internet, então assim que eu tiver eu falo. Professor, a Oi. Stephanie, ela teve que ficar com a avó dela, daí ela disse que ela não sabia se ela ia conseguir participar, mas ela deixou o resultado com a gente. Ah, então beleza. Então eu vou pedir para vocês falarem daqui a pouco, tá? Tá bom. Então a gente vai informar aí o resultado do template vencedor e a gente vai fazer essa aulinha rápida aí de documentação e protótipos. Só que assim, eu queria aproveitar que a gente está bastante gente online, né? E pedir para vocês passarem o recado, e é claro que a galera que vai assistir depois, eu queria dar uma mensagem, mas antes disso, eu acho que a gente tem que puxar a orelha do Luiz, né, Luiz? Ô Ó, Luiz, pelo amor de Deus, hein, Luiz? ó, né, Luiz? Caralho, Luiz, a hora aí, ó. Fica dando Pelo amor atenção de pro Deus, canal né, lá e mano? esquece das prioridades aqui, ó. Tudo certo, Luiz? Voltou? Voltou. Tomara que não caia, né? Ah, tá. Esperar, né? A gente não esperava menos de você conseguir reconectar. Ó, vamos lá. O que eu queria falar, começando, vou conversar com cada módulo e vai ter um momento da gente conversar mais específico com o que a gente está identificando. Mas confesso que eu estou bastante incomodado com a postura de alguns em relação ao projeto. Eu sei que a gente vive uma realidade diferente, eu sei que a gente está no ensino remoto, a gente está se adaptando, mas eu acho que a gente, dentro das nossas condições, a gente tem que conseguir ajudar o nosso grupo, porque senão ficam pessoas sobrecarregadas, a gente acaba não conseguindo fazer o mínimo, que é o que a gente está combinando. Vamos deixar claro que assim, se a gente tiver cobrando alguma coisa que é mais do que precisa, eu acho que é importante vocês falarem. E a gente está tentando sempre ser equilibrados, né? Vamos dizer assim, nas atividades. E assim, tem vários alunos, inclusive, que eu não vi em nenhum plantão. Se você olha o histórico de tudo, você não vê participação. E na hora que você vai conversar com algumas pessoas, né, dos grupos, você percebe nitidamente que tem várias pessoas que não estão contribuindo. Então, assim, eu queria, antes de a gente ir para uma conversa, um tete-a-tete e tal, eu queria pedir, gente, ó, eu acho que acima de tudo a gente tem que ser companheiros, a gente tem que ser colega, a gente tem que pensar que, querendo ou não, a gente está fazendo um projeto, de uma disciplina, dentro de uma realidade nova, sim, mas a gente precisa ter essa conscientização que a gente vai ter que trabalhar. Às vezes a gente não vai conseguir dar o mesmo tanto que a gente daria, né, quanto a esforço, contribuição, se fosse o presencial, mas eu tenho certeza que a gente consegue melhorar a nossa contribuição. Então, quem está trabalhando, absorva isso e ignora. Agora, o recado que eu estou dando é para a galera que sabe que está deixando a desejar. Então, eu quero primeiro começar dessa forma, um puxão de orelha bem leve, vamos dizer assim, bem tranquilo, e depois nos módulos a gente vai conversar, mas eu queria deixar isso registrado, tá? Porque querendo ou não, a gente acaba tendo que ter avaliação de projeto, a vida toca, né, meu? Você gostou da referência, né, Montouro? Então, assim, a nossa vida de ensino está tocando e a gente tem que continuar dentro dessa realidade nova, não tem como. Agora, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Se a gente tiver com alguma dificuldade que está sendo maior do que tudo, aí eu acho que aí eu coloco o Luiz à disposição para a gente tentar contornar e entender, mas vocês sabem que não é o caso, né? Pelo menos de alguns aí, a gente sabe que não é o caso, tá? Fechei parênteses, agora estou feliz, alegre de novo, puxei a orelha. E eu não quero fazer monólogo, tá, gente? Então, vocês me ajudam. Então, a ideia de hoje é falar de documentação e protótipo. A gente tem, então, o cronograma do mês aqui. Até o dia de hoje é o diagrama. Então, a gente vai fazer revisões a partir da 1h30 no diagrama. A gente tinha uma atividade que foi fechada na semana passada, que eram os templates, e ficou para votação. Gostaria que a galera que tem as informações quanto ao resultado final pudesse passar para a gente agora, por favor. Tá. Deixa eu ver. A Stephanie disse que quem ganhou foi a Ana,
com 79,4% dos votos. E é isso. Muito bom. Quantos votos tivemos? Você sabe? Tivemos 34 respostas. Tirando duplicações? Eu acho que sim, foi só isso que ela mandou. Então, acredito que todo mundo tenha votado, pelo menos. Muito bom, parabéns para a Ana. Eu acho que a gente está muito bem representado. Parabéns, Ana Júlia. Pode comemorar aí, você está em live, então fica à vontade. Obrigada. Mas eu queria também deixar registrado parabéns para os outros, porque eu acho que a gente ficou com bons templates e realmente dá dúvida, mas agora a gente vai ter que trabalhar no template que a Ana Júlia elaborou. Aí, Ana Júlia, eu vou te pedir um favor nesse momento, para a gente encerrar de vez essa atividade do template, lá na pastinha do SVN, do desenvolvimento, template, que tinha cada um dos grupos, cria uma pastinha template vencedor e copia todos os seus arquivos lá para dentro, pode ser? Pode sim. Depois Obrigado. eu já faço. Combinadíssimo. Bom, dito isso, então a ideia de hoje é para passar o que vocês vão estar fazendo a partir de agora. São 2 prazos grandes, até dia 1º de outubro. Nota que tem ainda uma outra atividade que é até o dia 1º de outubro. Então, assim, vai chegar um momento, sem ser na semana que vem, na outra, a gente vai fazer uma outra live. A semana que vem nós não vamos ter live, porque não vamos passar nenhum conteúdo novo. Mas daqui 2 semanas a gente vai falar sobre essa estimativa de esforços, então hoje o foco é falar da documentação e da elaboração de protótipos. Queria deixar claro o seguinte, que todas essas atividades, ela é uma única atividade, que é casos de uso, que engloba o diagrama, a documentação, os protótipos e a estimativa de esforços. A gente só quebra para facilitar a nossa organização. Então, até agora, vocês fizeram o diagrama, todo mundo do módulo, viu, Breno? Quando a gente fala reunião com todos do módulo, é todos, só analista lá, né? Desenvolvedor incluído. E agora, então, a gente vai ter uma atividade de documentação, que é analista DBA, bem definida, outra atividade bem definida, que é só os desenvolvedores, que é o protótipo. Só que não tem como você fazer protótipo sem conhecer a documentação. Então, no final das contas, vocês estão todos trabalhando na mesma atividade, tendo que conversar, só que o resultado vai ser diferente, tá? Então, tudo para o dia 1º. A atividade de documentação responsável, então, é o analista, e a gente vai trabalhar analista e DBA, vocês precisam escolher um analista do módulo, precisa criar no Kanban, no seu módulo, uma atividade de documentação dos casos de uso. Vocês vão seguir o modelo que a gente vai estar mostrando agora, então a data é para o dia 1º/10, e vocês criam lá na pastinha documentações dentro do seu módulo, aí vocês colocam casos de uso e criam uma outra pasta documentação caso de uso, tá? Nós vamos fazer uma revisão parcial desse documento, daqui 2 semanas também, porque na semana que vem, o foco meu e do Luiz vai ser entrar aqui 1h30 e ficar até umas 3 e pouquinho, para dúvidas. Porque é o momento de vocês estarem trabalhando nessas 2 atividades, então a gente vai ficar à disposição de quem precisar. Então, a semana que vem nós não temos nem live, nem reunião com o módulo, tá? E aí, no dia 24, a 1h, a gente vai ter live para gravar sobre estimativas de esforços, e depois, a partir da 1h30, as nossas reuniões por módulo com todo mundo, fazendo essa revisão parcial. Ou seja, a gente vai sentir como que está o documento. E depois a gente faz uma revisão final na outra semana, que é no dia da entrega, do dia 1º/10, tá? Espero que vocês lembram como faz aí a documentação de casos de uso. É uma matéria, né, que deve ter sido bem trabalhada lá em TDS, e aqui, então, uma revisão rápida. Como revisão rápida, então, eu não vejo necessidade de aprofundamento, por isso que, se vocês tiverem dúvida, eu peço que vocês perguntam agora, ou depois a gente trata as dúvidas específicas, não tem problema. O importante, assim, não existe um padrão. Na literatura, se vocês pegarem lá Somerville, Pressman, não importa quem, o Pádua, que são as principais aí, os papas aí da engenharia de software do mundo ou do Brasil, eles não falam, para documentar caso de uso tem que ser desse jeito. Até porque tem uma diferença quando a gente trabalha com tradicional, com ágil e tal. Só que, assim, a gente pode seguir alguns modelos, que vai ser o nosso caso. A gente vai seguir o modelo
que um dos processos que existe, que é um que está guiando essa parte de documentação nossa, que é o RUP, que ele preza, que é uma documentação que tem um nome, tem uma breve descrição para cada caso de uso. Tem os atores, qual que é o ator daquele caso de uso, qual é a pré-condição daquele caso de uso, quais são os fluxos principal, cenário principal e cenários alternativos, que a gente conversou na semana passada. Pós-condição e regras de negócio, nós não vamos trabalhar a nível de ensino técnico, e a gente vai ter os protótipos da interface. Então, perceba que aquela atividade que, teoricamente, está com os desenvolvedores, ela faz parte do documento, ela é um dos itens para cada um dos casos de uso. Então, como eu disse, a descrição que vocês derem nesses cenários, não tem como, ela tem que ser refletida aqui na interface, e vai ficar claro na hora que eu mostrar aqui alguns exemplos. Bom, eu deixei aqui uma descrição de cada um desses itens. O que é a breve descrição, o que é o ator, o que é pré-condição. Eu vou falar em linhas gerais, eu não vou ficar lendo, não vou ficar detalhando, mas se vocês falarem assim, Breno, explica melhor, dá o grito aí que eu tento explicar um pouquinho melhor, tá? Bom, pré-condição, todo caso de uso, ele pode ou não ter uma pré-condição. Por exemplo, se você tem uma funcionalidade que só pode ser acessada depois do cara estar logado, a pré-condição daquele caso de uso é que o usuário esteja logado. Você não precisa descrever no fluxo do caso de uso o processo de login. Porque o processo de login ele já é um caso de uso específico, que é o cara tem que colocar o usuário, a senha, o sistema valida no banco, permite a entrada e redireciona ele para uma determinada página principal. Isso daí já é o caso de uso, logar no sistema. Então, eu tenho lá, por exemplo, um caso de uso, talvez, listar estilos de cerveja. Para listar estilos de cerveja, o cara possivelmente tem que estar logado. Então, vocês colocam lá a pré-condição, o usuário estar logado. Um outro exemplo de pré-condição, vamos supor que aquela funcionalidade, ela funciona só para alguns atores. Então, por exemplo, pensando no nosso projeto, ela vai funcionar só para o usuário que é o microcervejeiro do plano trapista. Então, vocês podem colocar na pré-condição que o cara tem que estar logado e ser um usuário microcervejeiro do plano trapista. Pronto. Entenderam a ideia da pré-condição? Então, são situações que têm que ser cumpridas antes da execução do fluxo daquela funcionalidade. Lembrando, então, aí que o caso de uso é uma funcionalidade. Bom, o principal, sempre, lembra que a gente comentou na semana passada, quando a gente viu a definição formal do caso de uso, que é uma sequência de passos que o usuário tem que fazer e o sistema responde. Então, nós sempre vamos documentar casos de uso com uma sequência de ações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caso de uso, cadastrar, fluxo principal. O fluxo principal é sempre aquele que dá sucesso. Aquele que a funcionalidade, o propósito daquele caso de uso, ele efetivamente ele consegue ser feito. Ele é um resultado palpável. Então, olha só, fazer o fluxo principal como documentação, você tem que colocar lá, passo 1, o ator seleciona a opção cadastrar usuário. Passo 2, o sistema exibe um formulário para a entrada dos dados. São solicitadas quais informações? O nome, o tipo, o RG e a senha. Inclusive, aqui está resumido, vocês têm que replicar aquela informação que é muito importante para o DBA na hora de criar o banco, que é a próxima atividade nossa. Inclusive, nós vamos fazer o nosso banco a partir dos casos de uso. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então, o sistema exibiu um formulário. Aí, o usuário, 3, ele fornece as informações solicitadas. 4, o sistema, tá vendo? O sistema faz a verificação dos campos e atualiza o banco. Pronto, acabou. Fim do caso de uso. Mas vocês concordam que pode acontecer, por exemplo, de ele tentar cadastrar um usuário e deixar algum campo em branco, que era obrigatório? Ou pode acontecer dele tentar colocar um nome de usuário repetido, por exemplo, o BL Romano, que é o usuário que eu sempre uso, ele já existia e eu não conseguia usar. Então, a gente tem que descrever esses cenários alternativos. Lembra que a gente comentou na semana passada? Então, o fluxo principal vamos supor que o processo de cadastro ele deu certo totalmente. Agora, a gente pode ter fluxos alternativos, por exemplo, campos obrigatórios em branco.
O usuário exibe avisando informações que alguns campos obrigatórios estão em branco. Retorna ao passo 2. Então, perceba que o fluxo alternativo ele é sempre relativo ao fluxo principal. Por quê? Porque na hora que ele fez a verificação, ele viu que tinha campo em branco, ele falou, meu filho, você não pode cadastrar, porque você deixou alguns campos em brancos. Retorna ao passo 2, que é, ou seja, o usuário ele vai exibir o formulário de novo pedindo as informações solicitadas. Entenderam a ideia? Então, é muito importante que esse fluxo alternativo ele seja correspondente ao fluxo principal. Um outro exemplo, o usuário já cadastrado. Então, você vai exibir um aviso informando que o usuário já está cadastrado. Retorna ao passo 2, porque lá ele pode mudar o usuário dele. É um exemplo mais simplista, sim, mas vocês entenderam, então, o que significa esses fluxos alternativos. Vamos pensar que fluxos alternativos são condições de contorno. São coisas que podem dar errado na execução daquela funcionalidade e a gente precisa descrever. Então, por exemplo, o login, o fluxo principal, a gente deveria descrever aqui o processo de login com sucesso. O cara, ele clica no botão de logar, o sistema, ele vai apresentar uma interface solicitando o e-mail e a senha e um botão para logar. Passo 3. O usuário vai informar o seu e-mail e a sua senha para o sistema, vai clicar em logar. Passo 4. O sistema ele vai verificar que o usuário está cadastrado e a senha corresponde, vai permitir o login dele e vai redirecionar ele para a página de boas-vindas, fim do caso de uso. Isso seria o fluxo principal, por exemplo, de um login. O que pode dar errado? O que vocês acham que pode dar errado no login? Me ajuda. Brenão, Pode falar. onde que fica os passos? Onde que a gente vê os passos de cada Aqui, negócio? 1, 2, você mesmo coloca, 3, 4, você pode criar quantos passos for o caso. Mas já que você falou, João, o que pode dar errado num login? E abrir a boca sobrou para mim. Deixa eu pensar aqui. Pensa. O que ele pode fazer de errado num login? Colocar a senha incorreta. Beleza. Então, naquele passo que o sistema verifica se o usuário e a senha estão corretas, a gente pode fazer uma descrição de fluxo alternativo, que é o seguinte. O sistema identificou que a senha não corresponde ao usuário e apresenta uma mensagem informando que a senha está incorreta, para digitar novamente. Retorne ao passo 2, por exemplo. Isso é um fluxo alternativo que pode rolar. Poderia ter um outro fluxo alternativo. Quem consegue pensar um outro fluxo alternativo? Usuário inexistente? Usuário inexistente. Fala assim, olha, não foi identificado o usuário no banco de dados. Digite o usuário corretamente ou se cadastre no sistema. Retorna ao passo 2, por exemplo. A gente poderia ter um outro fluxo alternativo. Quem consegue pensar num outro fluxo alternativo? Me ajuda, gente? Geralmente... Pode falar. Pode falar. Não sei. Caso eles fizeram as alterações necessárias e mesmo assim tiver errado. Mas, ok, mas por que está errado? Você não pode criar um fluxo sem saber o porquê está errado. Porque ele insistiu em colocar o usuário ou a senha errado. Mas aí cai no mesmo fluxo anterior, concorda? Aí não precisa criar um novo. A gente poderia ter um outro fluxo, por exemplo. Geralmente na tela de login não tem aquele botãozinho de recuperar senha. Então você pode criar um fluxo alternativo. O usuário ele clicou no botão para recuperar senha e ele vai ser redirecionado para o caso de uso recuperar senha, que é uma outra sequência de passos. Percebe que então o fluxo alternativo não é só coisas que dão errada, são situações alternativas, paliativas que o usuário pode fazer dentro de uma determinada funcionalidade. E agora, vamos fazer uma analogia. Vocês viram a descrição que eu dei. Eu vou pular aqui pós-condição e regras de negócio. Vocês conseguem visualizar, a partir dessa descrição que eu dei, o protótipo? Eu consigo, eu consigo ver uma tela que vai ter dois campos, um campo login, um campo senha, um botão logar e embaixo escrito recuperar senha. Todo mundo consegue ver? Então percebe que a atividade do desenvolvedor, ela vai ter tudo a ver com a atividade do analista do DBA. Essa descrição dos fluxos tem que estar totalmente correspondente no protótipo. Por isso que o último item de documentação é esse protótipo. O protótipo ele pode ser muito simples assim, só que no nosso caso nós já temos o template vencedor,
que é o template da Ana, que ela está disponibilizando para a gente no SVN. Todo mundo, obrigatoriamente, todos os desenvolvedores, vão ter que fazer os seus protótipos seguindo o template que foi o nosso que a gente escolheu, com 75%. Tá? Então, essa atividade de protótipo, ela tem tudo a ver com o que rolou até agora, e a nossa regra, então, é seguir o template que a Ana nos apresentou. E foi votado. Eu queria, então, rapidamente, apresentar aqui alguns documentos que a gente vai deixar disponível para vocês. Nós estamos deixando disponível 5 documentos de anos anteriores, do projeto IF Group, do projeto Recame São João, Mais Saúde São João e do projeto Gerações. Percebam que tem um exemplo de modo de usuários, tem um exemplo de rede social, tem um exemplo que tem os gerenciamentos, tem outros exemplos que vocês podem complementar. Então, eu vou abrir aqui rapidamente, vou abrir aqui, sei lá, por exemplo, vocês podem pegar qualquer um desses modelos e usar ele como base do módulo de vocês. Coloca aqui o nome do projeto, o nome do módulo, vocês precisam manter as atualizações aqui, isso aqui está horroroso, né? Isso aqui está errado. Vocês vão ver que tem um outro aqui. Olha só esse aqui que bonito que tá. Isso aqui é um exemplo muito bom, conta histórico, da galera trabalhando, o que foi feito, né? Mas não vamos entrar nesses méritos ainda. Esse documento, o que ele tem? Ele tem o diagrama, que é o que vocês fizeram agora. A gente vai revisar, depois vocês vão colocar o print dele aqui. E para cada uma dessas bolotinhas, cada um que são os casos de uso, a gente tem uma tabela dessa. Então, vocês vão ter que preencher uma tabela dessa daqui para cada caso de uso. Então, olha lá, breve descrição, ator principal, pré-condição, coisas que a gente acabou de falar. Qual que é o fluxo principal? Quais são os fluxos alternativos? Podem ter vários fluxos alternativos. E, no final, um print do protótipo, já usando o layout que a galera utilizou. Percebe? Então, aí você vai falar assim, puxa, Breno, eu tenho que fazer uma tabela para cada um desses caras? Sim. Essa eu acho que é a atividade mais trabalhosa que a gente tem no projeto inteiro. Por isso que a gente vai ter quase 20 dias aí, 21 dias para trabalhar nela. E se a gente errar ela, o nosso banco fica um caos. Então, por isso que é muito importante a gente fazer com calma, é muito importante a participação dos DBAs e vocês participarem aí das revisões. Olha só para vocês verem uma coisa, só para vocês visualizarem. Fale conosco. Eles descrevem como que é o Fale Conosco, aí tem aqui a tela de como que é a questão de falar conosco. A telinha, que ele põe o nome, o e-mail, o assunto. Então, percebe que as descrições têm tudo a ver. Vou pegar um outro exemplo aqui, Vamos pegar aqui da rede social. Da rede social, tem aqui o diagrama, que é um puta de um diagrama. Aí tem lá, sei lá, vamos ver aqui, publicar na página, né, que é fazer o post. Eles fizeram aqui no template, e tem aqui a descrição. Se vocês olharem o fluxo, ele corresponde exatamente com o que está sendo detalhado aqui embaixo. Então, gente, particularmente falando, eu acho que vocês têm que fazer juntos essa documentação. Eu entendo que vocês têm que se organizarem, né, de talvez usar o próprio Teams, e aí, conforme vocês vão fazendo a documentação, os analistas DBAs, eles validam essa documentação com o desenvolvimento, o desenvolvimento vai lá, a partir de uma documentação validada, produz o protótipo. E assim vai indo. Eu acho que talvez esse é um bom fluxo, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto à documentação? Só queria comentar que eu acho que vai ficar bem bonito no final. Se rodar o documento e ver ele todo preenchido, bem grande, vai ficar bonito. Vai ficar bonito, João. E assim, tem uma coisa que até na hora que você falou, eu me lembrei. Esse documento é um documento que a gente muda até o final do ano. Vamos ver se aqui a gente consegue ver isso. Aqui, olha, o documento ele começou a ser feito dia 2 de abril e eles pararam de mudar dia 4 de maio, que foi quando a gente começou a mexer no banco de dados e precisou atualizar o documento. Foi um caso que a gente não precisou voltar nesse documento, mas teve casos de que em outubro, novembro, por algum problema, alguma inviabilidade, a gente teve que voltar para atualizar. Então, esse é um documento que ele vai ser sempre refinado, né? A gente não pode ter muito amor, não, nele. E ele é um documento que me preocupa um pouco, porque se o desenvolvedor não participar, você imagina a frustração que não vai ser
Se o analista e o DBA pensar de um jeito, o desenvolvedor pensar de outro jeito. Aí a gente vai ter o documento de um jeito e o protótipo de outro. E num caso, não vai funcionar. Por isso que eu insisto, não tem como vocês trabalharem separados agora. É muito importante que vocês unam, tenham uma sinergia quanto à produção do documento de maneira completa. E para fechar, então, do protótipo eu já acabei falando. A atividade do protótipo, então, ela tem um foco no desenvolvimento. Vocês precisam obrigatoriamente fazer um protótipo para cada caso de uso para a gente copiar lá na documentação, usando o template vencedor da Ana, né? Criem no Kanban uma outra atividade de desenvolvimento de protótipos, coloquem os desenvolvedores e fala qual que é o desenvolvedor principal responsável. A data de entrega é 1/10. Gente, faça isso que eu vou falar, desenvolvedores de plantão, façam isso que eu vou falar. Lá em desenvolvimento, módulo, protótipo, cria dentro de protótipo uma pastinha para cada caso de uso e dentro dele vocês deixam os códigos que vocês fizeram, o template, o protótipo para aquele caso de uso. Por enquanto, o protótipo não tem que funcionar. O protótipo ele é apenas a casca, a gente vai trabalhar apenas com HTML e com CSS, é o front-end. Vocês não podem usar um Paint, um Photoshop, um Corel, nada disso para fazer o template. Vocês têm que programar dentro daqueles arquivos que a Ana fez, só que sem fazer com que as coisas funcionem. Então, como a gente não tem que se preocupar com isso, a sugestão é que vocês façam separado mesmo. Depois a gente trabalha com uma integração. Então, por isso que eu insisto. Para vocês conseguirem recuperar isso no futuro, deixa criado em desenvolvimento, módulo, protótipos, uma pastinha para cada caso de uso, e aí depois que ele estiver pronto, vocês geram uma imagem para levar lá para a documentação. Como eu disse, tem que ter uma sinergia grande entre analistas e desenvolvimento. E é isso. Então, assim, os focos dessa semana trabalhar com documentação de casos de uso, para o dia 1/10, e protótipos também para o dia 1/10. Analistas e DBAs com documentação, desenvolvedores com protótipo. Na verdade, essa é uma única atividade, todo mundo trabalhando junto, até 1/10. Se vocês olharem a documentação, lá no final dela, bem no finalzinho dela, ela tem uma seção que chama estimativa de esforço para prontos de casos de uso, que é uma sequência de fatores técnicos, ambientais e a questão do preço. Por exemplo, esse módulo de rede social do projeto de 2 anos atrás custaria, na vida real, 36 mil. Isso daqui é o que a gente vai estar ensinando daqui 2 semanas para vocês. Então, por enquanto, deixem essa sessão em branco, não preencha nada. Vocês podem apagar os resultados aqui do modelo que vocês escolherem e pode apagar a figura, tudo, e deixa em branco, que depois a gente explica como que vocês vão fazer, tá? E, para fechar, então, não deixe de participar aí dos plantões da Vitória, do Henrique e do Tiago. Todos os dias tem. E na semana que vem, que a gente vai estar exclusivo para dúvidas. Então, vocês podem participar aqui do nosso plantão. A gente vai ficar aí até umas 3, 3h30. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita, por favor. Vamos, gente, sem vergonha. A gente tem bastante gente aqui. Acho que por enquanto não tem nenhuma. Quando tiver fazendo, acho que vai surgindo. Vai surgir bastante. Vai surgir bastante. Gente, de verdade. Não entendam o puxão de orelha no início da gravação como uma sacanagem. Entenda como um conselho de alguém que quer que as coisas funcionem. Eu quero saber o que eu quero, de verdade. O Luiz também. Nem conversei isso diretamente, mas eu quero ano que vem falar assim, gente, se vocês não conseguirem fazer o projeto esse ano, estou falando de 2021, vai ser uma puta de uma sacanagem, porque a turma do ano passado fez com ensino remoto. Sabe, eu quero dar esse tapa na cara da galera, manja. E assim, imagina alguém que está se esforçando pra caramba, junto com o Luiz, junto com vocês, querendo sucesso, querendo ter um negócio diferente. Então, assim, se organizem, voltem a participar, criem reuniões periódicas entre o módulo, principalmente agora que envolve todo mundo. A gente puxa a orelha e não é na sacanagem, porque a gente quer que as coisas dê certo. Eu tenho o maior orgulho dessa matéria porque sempre deu certo, independente da gente terminar ou não o projeto, mas as coisas funcionam dentro das suas maneiras, assim. Então, sem sacanagem, levem pro bem o que eu estou falando. Brenão, Pode falar. complementando isso, eu acho que é bem legal a gente olhar
que acho que é a primeira vez, se eu não me engano, na história do IF, que a gente está fazendo um projeto que vai ser um trabalho, a gente vai vender isso, né? Não é só para o IF ou só para como era antes. E também a gente está fazendo isso de forma remota com o ensino à distância. Se a gente fizer isso direito, vai ser um negócio que vai ficar marcado para a história, né, do projeto, do IF. Eu penso assim também. Eu vejo como uma oportunidade da gente chamar atenção, manja. O projeto ele já tem um perfil diferente, é um projeto empreendedor. E além disso, a gente tem essa característica, essa dificuldade a mais, essa variável que está fora do nosso controle. E a gente tem que tentar trazer para o nosso lado isso, né? Dentro da nossa realidade, claro, né? Dentro dos nossos esforços aí. E aqui eu também fico muito incomodado de muita gente sobrecarregada, sabe? Eu fico bem incomodado. Eu não gosto disso, eu me sinto mal. Então eu falei assim, não, eu vou falar, vou gravar e depois a gente trabalha com cada um para tentar melhorar, mas é sempre pensando no bem, não é na sacanagem não, né? Luiz, eu não sei se você quer complementar alguma coisa, mas é isso, assim, o que eu tinha para falar era isso. É isso mesmo, pessoal. Não deixar a coisa acumular, não. Eu sei que é bem geral isso, né? Eu estou com uma matéria no técnico e manutenção e já estamos aí para sexta semana. E o pessoal também está com dificuldade em entregar as atividades, tudo, né? Porque esse negócio que a gente fez aqui, essa mudança para gravar a aula no horário da aula, acho que ajudou um pouco, né? Estão vendo aí quantas pessoas estão aí, quer ver? Vamos ver aqui. Tem 19 alunos. 19, né? Acho que nas 3 semanas que eu e o Breno gravo aula sozinho, eu acho que não tivemos 19 pessoas que assistiram os vídeos, né? Tanto é que aquela pegadinha que a gente fez naquele vídeo lá no meio ponto, só 2 que responderam. Então já aproveitem a quinta-feira, ó. Não tô, meu grupo tá adiantado, né? Então já fica aí, ó, pessoal, como se vocês estivessem tendo aula, tá? Agora é 1h40, fica até às 5, já tenta resolver as coisas da quinta na quinta, porque amanhã vai ter outra matéria, segunda-feira é outra matéria, e aí não vai sobrar espaço. É uma sugestão que eu passo para vocês aí, porque o ser humano ele tende a procrastinar as coisas, né? Então é isso, gente. Obrigado, eu vou parar a gravação aqui. Módulo 1 fica aí. Ana, parabéns de novo. Beijo, valeu para vocês.